Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, Simepara. Contamos com o apoio cultural da Greencred, Cooperativa de Crédito. Conheça a Greencred. Meu nome é Darley Ruggeri Voman Júnior e hoje nós vamos tratar da situação dos médicos do Hospital Evangélico de Curitiba, que vem passando por problemas financeiros já há alguns anos, causando atraso nos salários dos profissionais e até falta de insumos e medicamentos. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos os doutores José Luiz Takaki, diretor clínico, e Manuel Ruedas Guerreiro, que faz parte da Comissão Negociação. Boa noite. Boa noite, Alex. Então, doutor Takaki, doutor Ruedas, sabemos que a maioria dos hospitais brasileiros, né, até na saúde privada, passa por uma crise, e principalmente no setor público, que é uma grave crise. Mas, realmente, hoje o assunto, né, é de extrema gravidade, já que nós estamos falando do maior hospital privado do Paraná, que atende tanto a saúde suplementar, assim como a complementar no SUS. E pela importância desse hospital, nós gostaríamos inicialmente que apresentassem o que anda acontecendo com o Hospital Evangélico. Então, eu perguntaria, assim, pediria uma explanação do Dr. Takaki, na sequência para o Dr. Ruedas. Dr. Takaki, por a palavra. Como você disse, a saúde no país está um caos. E não deixa de ser diferente aqui no nosso caso. Só que nós sempre convivemos com dificuldades por ser um hospital muito dependente do SUS. É um hospital privado, como você frisou, que atende 85% do SUS. Então, na verdade, ele é prisioneiro do SUS. Ele criou uma estrutura toda para atendimento do SUS e com todas essas mudanças de governo e mudanças de regras do SUS, cada vez o arroxo vai sendo maior. O dinheiro que entra cada vez mais difícil, mais contadinho, né? Ao ponto de que se o hospital não administrar direito esse dinheiro, a cada R$100 gastos, ele é capaz de receber 80. Quer dizer, ele trabalha sempre no vermelho. E a prioridade da diretoria, que é a mantenedora do Hospital Evangélico, é a Sociedade Evangélica Beneficente. Né? Houve uma mudança neste ano por uma diretoria. A ruim já era do passado, que já vinha acumulando atrasos nos nossos honorários. E a coisa se agravou de tal maneira que hoje até a gente não entende como é que a gente ficou calado durante esse tempo todo, porque hoje nós estamos com um atraso que eu não sei como é que todos os médicos conseguem viver. Né? Um atraso de 4 a 5 meses no nosso salário. Para você ter ideia, nós recebemos em junho nós recebemos janeiro, a IH, que é os pacientes internados, são os pacientes internados, né? Nós recebemos em janeiro e recebemos o honorário de ambulatórios de novembro do ano passado. No final de julho nós recebemos fevereiro, né? E ambulatório atrasado de dezembro. E fomos receber mais um honorário agora, 60% do honorário de junho, porque a promessa da diretoria era fazer um pagamento atual, né, enquanto ele pagava um dos atrasados. Então, infelizmente, nós ficamos só no pagamento de 60% do atual, então continua atrasado março, abril, maio, agora acabamos de fechar o mês de agosto, daqui a pouco nós vamos ter mais um atraso, quer dizer, voltamos a ter novamente os 5 meses de pacientes internados atrasados, mais os ambulatórios que não recebemos este ano nenhuma vez. Perfeito. E uma pergunta,
estes honorários que chegam vamos dizer assim, pela medicina privada, através dos convênios, e principalmente o honorário que chega do SUS, através provavelmente da Secretaria Municipal, eles não deveriam ter um controle do que é realmente honorário médico e o que é a parte do hospital, e isso não é cumprido. Pelo que o senhor falou, os médicos não estão recebendo. O que acontece assim na situação? O porquê esse descontrole? Nós até fizemos uma paralisação em julho, que foi um alerta. Nós nunca tivemos em mais de 40 anos, já que eu estou nesse hospital, nós nunca tínhamos feito nenhum ato de paralisação de serviços ou falado em greve, nada disso. Essa foi a primeira vez. Nós sequer sabíamos como conduzir uma paralisação, fizemos uma coisa toda errada, mas serviu de alerta daí de que nós estávamos sofrendo esse tipo de situação, né? Porque nós temos família também, temos contas a pagar e tal. E nós fizemos esse movimento, primeiro achando que os repasses que estavam vindo da Secretaria Municipal de Saúde estavam sendo bloqueados, eram insuficientes, por isso que o hospital estava com aquela dificuldade de botar em dia os nossos honorários e tal. Essa paralisação gerou uma reunião na Secretaria de Saúde, onde nós ficamos sabendo que a Secretaria de Saúde ela estava em dia. Quem estava nos devendo era realmente o hospital. Porque o hospital recebe esses recursos todos num pacote, onde não está separado o honorário médico e conta hospitalar. E eles, os gestores então desse dinheiro que destinam para onde vai o dinheiro. Então as prioridades, que são 3, né, funcionários, fornecedores e médicos, né, acabavam sendo pagos o primeiro e o segundo, e sendo protelado sempre o honorário médico. Como a gente nunca falou nada, a gente nunca se rebelou, isso virou uma rotina. E qual que é o contrato de trabalho que os médicos têm com o hospital? Pois essa é a grande dificuldade. Nós não somos funcionários do hospital. Nós somos prestadores de serviços, nós somos autônomos prestando serviço numa instituição. Perfeito. Então, esta é uma fragilidade que o corpo clínico do hospital tem em relação à mantenedora do hospital. Então, gostaria até de perguntar ao Dr. Ruedas, pelo que foi exposto pelo Dr. Takaki, há uma precarização, né, uma terceirização com precarização enorme do corpo clínico, ou seja, dos médicos do hospital. Interessante é que parece que essa verba que é passada ao hospital prioriza-se talvez outros pagamentos em detrimento até de pagamentos de caráter alimentício, que é o caráter da sobrevivência do profissional. Isto, na Justiça do Trabalho, teria que ser questionado de forma veemente. O que o senhor teria a dizer, inclusive sobre assim, a sua explanação sobre a crise no hospital? É assim, eu não estou há 40 anos no hospital, eu estou só há 30. Eu sou um jovenzinho comparado ao Dr. Takaki. Mas é assim, o que nós nos acostumamos dentro do hospital evangélico? Primeiro, o evangélico, nós estamos lá por uma questão de amor. Porque é assim, nós não temos vínculos com o hospital, técnicos, ou digamos, o hospital não nos considera como vinculados a ele. Agora, nós temos uma chefia, nós temos horário de trabalho, nós temos um salário, tudo. Então, nós temos um vínculo empregatício com o hospital real, mas na realidade nós não somos funcionários do hospital. Então, sempre, antigamente nós tínhamos mais controle. Por quê? Porque o hospital recebia por AIH. AIH é a autorização de internamento hospitalar. Então, o SUS, quando ele faz essa AIH, ele ia lá e separava pacotinhos. Então, dentro da IH tinha um pacotinho que era hospital, tinha um pacotinho chamado SADT, que são os serviços auxiliares, raio-x, exame de sangue, etc. E tinha um pacotinho chamado honorários médicos. Então, nós sabíamos a nossa produção
e sabíamos exatamente o que tínhamos para receber. Quando o SUS, isso começou a dar problemas em relação ao SUS de uma maneira nacional. Por quê? Porque o SUS paga uma quantia irrisória. Se nós falarmos em termos de quanto você recebe por um procedimento, ele não é piada, porque nós estamos nesse procedimento, mas chega a beirar piada, porque você receber R$10 por uma consulta de especialidades, lógico, se você não estiver no hospital evangélico, no hospital você não recebe 10, você recebe 7, porque nós ajudamos a pagar o ambulatório, que é descontado, afinal de contas, o hospital acho que tem que descontar do nosso honorário. Então, uma prótese total de quadril, eu recebo R$147 para fazer a prótese. Por quê? Porque o SUS paga R$240 para o pacote de médico. Então, nesses 240 tem anestesista, auxiliar, instrumentador e honorário. Então, quando você começa a filtrar isso aí, sobra um pouquinho lá. Para o hospital também sobra um pouquinho. Por quê? Porque o hospital recebe R$8 uma diária. Isso é uma piada. R$8 uma diária é uma piada. Então, para diminuir o problema que isto vinha criando em todas as instituições hospitalares, foi criada uma coisa chamada, um monstrengo, chamado contratualização. Então, a Secretaria de Saúde vai lá e diz, olha, eu quero o hospital, mas eu quero comprar desde o primeiro exame do paciente, desde a primeira consulta básica até a cirurgia de alta complexidade. Eu compro tudo. Então, eu compro um número X de consultas básicas, eu compro um número X de raio-x, um número X de exames, e nisso tudo vai acabar dando um número X de cirurgias. E ele paga em cima deste pacote. Muito bem. O pacote diz assim, eu não tenho, é uma coisa interessante, porque afinal de contas, a secretaria paga uma coisa que o hospital não tem que fazer. Né? Então, se você fizer 90% do pacote, você recebe 100%. Mas se você fizer 110% do pacote, você perdeu os 10%. Então, isso acabou gerando um negócio, porque como é que você fecha o pronto-socorro? Não dá. Então, vai 110%, 115%, e isso vai ficando para trás. E vai gerando uma inadimplência em cima do hospital. E o hospital começa a perder dinheiro sistematicamente. Infelizmente, em 20 anos, nos últimos 20 anos, uma administração extremamente precária que nós tivemos, uma administração, eu diria até temerária, conseguiu amealhar uma dívida de 250 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Então, dentro desta dívida, cai o pacotinho do coisa, não sobra nada para ninguém. E essa é a realidade do problema. Então, nós estamos assim, o hospital ele recebe um pouco, o que ele recebe uma parte vai para o banco, uma parte tem N credores em cima, então ele vai pagando quem pega o dinheiro primeiro. É o cheque bang-bang, quem sacar primeiro leva, e nós médicos, como não conseguimos sacar e o dinheiro não vem para a nossa conta, nós vamos ficando de lado. Então, nós temos uma dívida acumulada desde 2006. É piada isso. Veja, estão nos devendo de 2006. E a diretoria atual resolveu esquecer a dívida passada. Eles dizem que o problema deles é só agora. O que aconteceu no passado aconteceu, agora é outra coisa. Então, nós precisamos de uma conversa com essa diretoria. Nós precisamos de um apoio mútuo para que isto deixe de existir da maneira como está existindo. Nós temos notado, então, que antigamente tinha o Código 7, que foi exatamente o que foi citado, que o honorário ia para o médico, apesar de ser um honorário irrisório, sem direitos trabalhistas, etc. Mas quando o governo passou para este código, vamos dizer, um novo código, na qual iria o bolo para o hospital, parece também que o governo não quer se comprometer com vínculos trabalhistas com o profissional, mas o hospital também não quer se comprometer. Então, até essa forma de repasse ficou extremamente prejudicado, né? Então, antes de a gente passar para a segunda parte, nós gostaríamos de sempre citar para a população que o médico está passando por essa situação, ele precisa do apoio da população, porque a saúde está em jogo. E o médico tem que ter condições de trabalho, condições justas, com um ambiente de trabalho com todas as condições. É o que nós vamos passar, então, provavelmente já vamos iniciar na segunda parte do programa. Então,
agradeço aí os primeiros esclarecimentos e muito obrigado. Voltamos daqui a 2 minutos. Obrigado. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. Então voltamos aqui com o Dr. Takaki, diretor clínico do Hospital Evangélico, com o Dr. Ruedas, que faz parte também da comissão de negociação, a comissão de greve do hospital. E nós gostaríamos de novamente deixar a palavra aberta e também, posteriormente, focando sobre as condições de trabalho do Hospital Evangélico, no sentido de proporcionar um bom atendimento para a população. E, ao mesmo tempo, após, se existe qual que é o próximo passo da negociação. Mas o Dr. Takaki gostaria de falar sobre o apoio da população a esse movimento. O que acontece, e nós temos consciência disso, é que greve é uma palavra muito ruim, embora hoje pipoque greve em todo quanto é ponto no país, mas novamente, numa greve de médicos é difícil para o paciente entender que é o mais prejudicado numa greve de médicos, realmente o paciente, mas é difícil para ele entender que nós temos que usar dessa força para poder propiciar um melhor atendimento a esse mesmo paciente. Porque a falta de pagamento de honorários acarreta o quê? Fuga de bons médicos do hospital. Nós estamos perdendo diariamente excelentes profissionais. Nós estamos deixando de operar muitas cirurgias eletivas por falta de anestesistas, por falta de sala de cirurgia, por falta de circulante de sala, por falta de enfermeira, entendeu? Então, isso pode chegar a tal ponto em que nós vamos colocar em risco a vida desse paciente. Nós vamos prestar um mau atendimento. Então, nós estaremos sendo coniventes com uma situação que nós não podemos compactuar. Então, é preciso que a população entenda que esse movimento que nós estamos fazendo não é só para nós não estamos só querendo benefícios, não. Aliás, a situação hoje do hospital, eu acredito que não basta só aparecer o dinheiro para pagar os médicos, porque o hospital precisa também de material humano, precisa manter daí o estoque de medicamentos, de insumos e tal, para manter o hospital abastecido e não faltar nada para o paciente, que já está internado. Nós podemos até deixar de internar, mas os que estão internados. Então, a situação é mais grave do que a gente imagina, porque esta fuga toda, não só de médicos, houve também na parte de enfermagem, na parte de auxiliar de enfermagem, na parte administrativa, em tudo. Então, hoje o hospital está com postos de vagas de trabalho e não consegue empregar ninguém. O pessoal vai lá, sabe já da história do hospital, já ouviu falar, faz um cadastro, né, e vai embora. Perfeito. Então, as condições dignas de trabalho estão no nível dos honorários em si, né? Praticamente caminham juntos para o médico. O Dr. Rueda poderia comentar sobre essa situação? Na realidade, o que nós estamos vivenciando hoje no Hospital Evangélico é uma situação única. Então, nós temos colegas que precisam do hospital. Os anestesistas, eles precisam do hospital e precisam receber do hospital. Eles têm contas para pagar e o único ponto que eles têm é o hospital. Nós temos consultórios. Hoje, por exemplo, eu já fiz plantão no pronto-socorro.
No auge do meu trabalho, eu fazia 1.000 atendimentos por mês. Ruedas, fazia 1.000 atendimentos por mês. Então, hoje você já encontra o filho, sabe, aqueles que você atendeu há 15, 20 anos atrás, continuam voltando. Então, o que me corta hoje o coração, o que eu atendo, hoje eu sento no meu ambulatório, terças-feiras é meu dia de atendimento, aí senta uma velhinha na frente, eu faço quadril, e daí, doutor, quando é que eu vou operar? Quando o paciente chega para nós, ele já chega num agônico pela dor que ele tem. Ninguém vai no médico para ver como eu sou bonitinho, eu sou. Mas ele vem para mim porque ele está sofrendo. E eu sou obrigado a chegar para essa senhora, que já tem mais de 70 anos, na maioria das vezes, que já está esperando numa fila do sistema de saúde da prefeitura, no mínimo 8 meses, e dizer para ela que ela vai operar daqui a 1 ano. Por quê? Porque eu tenho um dia de cirurgia, quarta-feira de manhã, porque nós somos 22 ortopedistas e nós estamos trabalhando com 5 salas de cirurgia. Por quê? Porque não tem anestesista. Nós não estamos tendo material humano. Como é que você repõe anestesista? Simples. Você chega para o anestesista e diz, ó, você vai ganhar tanto e pague para o anestesista. Não é difícil de resolver. Então, nós estamos numa briga, eu não gosto da palavra greve, nós estamos numa briga para poder atender o nosso paciente. Porque o paciente, quando ele senta na minha frente, ele joga as esperanças no meu atendimento. Ele não quer saber quanto que eu recebo, ele não quer saber se eu recebo, se o hospital está bem, se o hospital está mal. Ele está mal, ele precisa de apoio. E, infelizmente, eu não posso dar o apoio que eu gostaria de dar. Então, nós estamos brigando para poder dar apoio ao nosso paciente, dar apoio à população e atender como nós estamos atendendo, eu há 30 anos, que há 40 anos, continuar dando uma boa condição. É você atender teu paciente feliz. Eu nunca atendi um doente meu de cara amarrada. Quem me conhece, os doentes que já atenderam comigo, sabem que se eu sento ali é porque eu estou feliz. Eu continuo feliz, continuo. Agora, eu gostaria de poder fazer mais e não estou podendo fazer mais para o paciente. Então, é por isso que nós estamos brigando, por condições de trabalho, sabe? Para que o hospital evangélico volte a fazer diferença na saúde da população. Que ele está deixando de fazer essa diferença. Perfeito. Certo. E, doutor Takaki, já houveram tentativas, é óbvio, já de longa data, de um acordo. O que foi oferecido pela direção para os médicos, assim, qual foi a última tentativa de negociação, que não foi aceita pelos médicos em reunião nos sindicatos médicos do Paraná? Primeiro que, para nós, como nós falamos, eles querem pensar que é uma diretoria nova e querem pensar em futuro. Eles vão assumir as dívidas daqui para frente. Então, eles querem assumir as dívidas dos 7 milhões e meio que a gente tem para receber, eles querem assumir 2 milhões e meio. Né? E nos 900 mil, sei lá, que eles dizem que é muito mais, eles iriam pagar quando houvesse recurso. Mas não apresentaram para nós um plano de ação ou um cronograma de pagamentos que fosse confiável. Porque até hoje, desde abril, nós estamos nesta discussão e sempre nos é prometido para um mês, acaba atrasando mais um, e nós de 15 em 15 dias e de 30 em 30 dias vamos cada vez atrasando mais esse pagamento. Então, a última negociação era assim, dinheiro vindo da Secretaria Municipal de Saúde, era para pagar uma EH atual e uma atrasada. Né? Então, em alguns meses se poderia quitar esse atraso todo que nós estamos tendo. Não foi cumprido nenhuma vez, nem sequer o pagamento do que nós temos que receber agora e nem o atrasado. Onde é que está aquele dinheiro, então, que o hospital recebia do bolo e que era nosso já? Se entrou dinheiro novo e esse dinheiro novo também não está vindo, alguém está ficando com ele. É isso que nós queremos saber, e é esta transparência da mantenedora, da SEB, para com o corpo clínico. Eles não conversam com a gente,
Eles não mostram para nós quanto que recebeu, nós não sabemos. Então nós temos que acreditar que eles receberam 60%, que eles receberam só 50%. E nós falamos aqui em valores, mas vamos conversar assim, qual é o universo dos médicos? Quantos médicos tem envolvidos nessa situação do hospital sem receber os honorários? Aproximadamente, Dr. Takaki. Nós éramos no começo do ano, mas mais especificamente no final do ano passado, em cerca de 250, 270 médicos que viviam diariamente no hospital. Hoje eu acho que nós não chegamos a 100. Houve uma diminuição? Claro, porque por não ter vínculo empregatício com o hospital também, o médico acaba procurando aonde ele tem todo o direito de fazer isso, de procurar um local onde ele tenha estabilidade de emprego e que receba também para poder pagar as suas contas, para poder sobreviver. Então, ele ao invés de lutar, ao invés de brigar por isso, ele prefere ir embora, né? Nós teríamos então, além de tudo, reerguer o hospital e trazer de volta esses colegas que nós perdemos. Então, uma última pergunta para o Dr. Rueda. Nós temos informações que o dinheiro que chega para pagamento tanto dos honorários quanto do trabalho realizado pelo hospital, este dinheiro, seja privado ou seja público, está sendo até por questões liminares, até sendo pago situações como oxigênio da White Martins, estão pagando os bancos, isto em detrimento do caráter alimentar do salário dos médicos. Isto, do ponto de vista trabalhista, é uma situação extremamente grave, né? Os médicos passando dificuldade, têm suas contas para pagar, suas famílias. Isto realmente ocorre, quer dizer, por isso que não sobra dinheiro para o médico. Então deveria ter uma liminar que orientasse esse pagamento primeiro das custas trabalhistas e do que não está sendo cumprido do ponto de vista trabalhista. Veja, eu não sou advogado, sou médico. Agora, o que eu acredito é o seguinte: o médico, fundamentalmente, ele trabalha. O que nós sabemos fazer, o que nos ensinaram a fazer na faculdade, é atender o nosso paciente. A parte de honorários, ela sempre acaba ficando um pouquinho para trás. A tal ponto que, de vez em quando, você é surpreendido por uma notícia. Uma notícia que chega um colega e diz: Rueda, sabe que sequestraram metade do meu honorário do convênio? Disse, não, como fizeram uma coisa dessa? Não, eu fui lá e tem mais uma coisa, eles tiraram meu honorário e não falam comigo. E isso é uma coisa extremamente deprimente de você ouvir de um colega. Aí ele foi averiguar, que ele descobriu que, por força de uma liminar, um dos inúmeros credores do evangélico, ele conseguiu sequestrar 50% do que caísse não de honorários, mas o que caísse de pagamento de convênios. Ora, quando o juiz manda sequestrar isso daí, no que o juiz está certo, afinal de contas é um credor que deu material, o juiz acredita que vai ser a parte do hospital. Não, o hospital vai lá e tira honorário médico também. Então, nós estamos ajudando a pagar as contas do hospital. Perfeito. É uma situação, no mínimo, estranha. Então, é por isso que nós estamos tentando uma conversa, tentando chegar a um acordo. Obrigado. Então vejam, né, os telespectadores da situação que passa a saúde do Hospital Evangélico. Agradecemos a presença do Dr. Takaki, Dr. Ruedas. Muito boa noite.